14 a 23. Nós estamos vivendo numa época do ano em que muito dinheiro é movimentado no mercado. Vocês já devem ter reparado, alguns jornais estimam que nesse final de ano, nesse último Natal agora, as compras injetaram quase 54 bilhões de reais na economia brasileira. As compras de Natal. A pergunta é por que isso acontece? Primeiro, porque as pessoas, normalmente nesse mês de dezembro, elas recebem mais, porque elas recebem o 13º salário. Uma segunda motivação talvez é porque tem uma pressão social de que nessa época você tem de dar um presente para alguém, né? E aí de você não comprar aquele presente para aquela pessoa. Talvez uma terceira razão é porque nós gostamos de gastar dinheiro com aquilo que é importante para nós. Então, para aqueles que gostam de presentear, não fazem como um fardo, é gostoso e a gente gosta de fazer isso. Mas esses motivos são justamente os impulsores de algo muito triste que acontece no meio evangélico. Pense comigo, é de se esperar que, se os cristãos recebem mais dinheiro nessa época do ano, naturalmente os dízimos e as ofertas a Deus também deveriam aumentar. Sim ou não? É natural, é óbvio. Mas por incrível que pareça, em média, não é isso que acontece nas igrejas do Brasil. Há sim um certo aumento nas entradas, mas é muito menor do que aquilo que poderia ser. Segunda pergunta dessa manhã é por que isso acontece? Qual é o problema, não só da nossa igreja, mas qual é o problema também de tantas e tantas igrejas que enfrentam essa mesma dificuldade no final de ano? Talvez um dos motivos seja pelo fato de que nós não olhamos para ofertas como prioridade na nossa vida. Muitas vezes nós não lidamos com as nossas finanças através de uma perspectiva bíblica. Como é que nós deveríamos enxergar nossos recursos financeiros? Como que nós deveríamos olhar para os dízimos e para as ofertas? Como nós deveríamos encarar a generosidade? A resposta de Deus é óbvia. Olhe para essas coisas com os meus olhos. Mas como é que Deus vê esse tema? Esse texto de Filipenses 4, de 14 a 23, expressa um pouco da perspectiva de Deus a respeito de finanças, principalmente no povo de Deus. Vamos ler mais uma vez, versículos 14 até 23. Acompanhe comigo a leitura. Todavia, fizestes bem em participar da minha aflição. Sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto a dar e receber, mas somente vós. Pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supristes as minhas necessidades, não só uma vez, mas duas. Não que eu procure doações, mas procuro o fruto que amplie o vosso crédito. Mas tenho tudo, até em excesso, tenho amplos suprimentos depois de que recebi de Epafrodito, que enviastes como aroma suave e como sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja dada glória pelos séculos dos séculos. Amém. Cumprimentai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos cumprimentam. Todos os santos vos cumprimentam, principalmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, nós precisamos de direção do Senhor para compreender essa passagem. Precisamos da luz que venha do Espírito Santo para compreendermos o que esse texto diz e associarmos isso à nossa vida, e só pela capacitação do Espírito podemos praticar o que esse texto nos ensina. Por isso nós pedimos socorro ao Senhor nessa manhã, que o Senhor nos auxilie a viver de maneira digna também com as nossas finanças. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Esse trecho aqui é o trecho final de toda a carta de Paulo aos Filipenses, e ele está agradecendo aqueles irmãos porque eles enviaram mais uma oferta a ele.
Lembra que Paulo estava preso injustamente em Roma, ele estava numa casa, numa prisão domiciliar, e ele dependia da ajuda financeira de outras pessoas, não podia sair dali para trabalhar. E até aqui Paulo disse que ele já aprendeu a conviver com aquilo que Deus diz, aquilo que Deus dá. Foi o texto que Samuel pregou semana passada. Mas mesmo assim, ele faz questão de agradecer aos filipenses, porque ele poderia estar suando como: olha, eu não precisava da oferta de vocês. E de fato não precisava, eu aprendi a viver com tudo, com pouco. Mas ele diz: olha, mas eu também quero elogiar vocês, porque vocês enviaram a oferta. E você percebe no versículo 14, que Paulo diz que mesmo que ele já tenha aprendido, foi isso que ele disse até agora, a estar satisfeito com tudo que Deus dá, ele diz: vocês fizeram bem em participar da minha aflição. Em outras palavras, aquela igreja fez algo honroso ao ter se compadecido de Paulo no seu sofrimento e ter se sacrificado por ele nessa área financeira. Então, segundo esse texto, é assim que Deus vê ofertas. Uma igreja que oferta generosamente faz o bem, faz algo excelente, como os filipenses, faz algo honroso. E nos versículos seguintes nós vamos ver pelo menos 6 razões do porquê ofertar de maneira generosa é algo útil, é algo bom de ser cultivado no nosso meio. Primeira razão: uma igreja que oferta contribui com o avanço do Evangelho. Uma igreja que oferta contribui com o avanço do Evangelho. Perceba no versículo 15 e no versículo 16 o que Paulo diz. 15 e 16 novamente. Sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto a dar e receber, mas somente vós. Pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supristes as minhas necessidades, não só uma vez, mas 2. Paulo apresenta para os filipenses uma informação que talvez eles não sabiam até aquele momento. O fato de que só eles tinham se engajado financeiramente em ajudar o ministério de Paulo. Paulo diz: olha, desde que eu saí da região de vocês, da Macedônia, nenhuma igreja moveu uma palha para me ajudar, a não ser vocês. A palavra que ele usa aqui para se comunicar ou se associar é a palavra que nós usamos para traduzir comunhão. Significa partilhar a mesma ideia com alguém, ou se associar a um só ideal. Então, o que Paulo está querendo dizer é: de todas as igrejas da Macedônia, que hoje é a atual Europa, de todas as igrejas dessa região, só a igreja de Filipos se associou à minha causa, se juntou ao meu trabalho de anunciar o Evangelho em outras regiões. E ele diz no verso 16 que eles fizeram isso enviando recursos financeiros a ele, não só uma vez, mas 2 vezes, enquanto ele ainda estava em Tessalônica, que era uma cidade próxima. Aqui nós precisamos lembrar quem eram os filipenses, porque ouvindo assim parece que eles tinham muito dinheiro. Filipos era uma cidade romana muito importante, mas que tinha um grupo pequeno de religiosos. Na verdade, a igreja começou bem pequenininha. A igreja começou no estudo bíblico à beira de um rio. A igreja era pequena, era composta na sua maioria de pessoas comuns, trabalhadores braçais. Lembra? Tinha uma menina que foi escrava, tinha um carcereiro que recebia pouco, tinha Lídia, que era uma pessoa rica, mas em essência a igreja era carente. Em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 2, Paulo diz que eles eram extremamente pobres. Já parou para pensar em alguém extremamente pobre? Talvez se eu perguntar para você, você vai dizer: bom, eu sou pobre, mas extremamente pobre. Esses eram os filipenses. Mas apesar da sua pobreza, Paulo diz que essa igreja tinha a visão tão fixa no reino de Deus, que quando ele pregou o evangelho do reino de Deus a eles, e eles creram naquele evangelho, eles queriam que outras pessoas também ouvissem a mesma mensagem. E eles perguntaram: como a gente pode fazer para que outras pessoas ouçam a mesma mensagem, Paulo? Olha, eu preciso de recursos para chegar lá. Então eles se associam à missão de Paulo. Eles querem financiar o avanço do Evangelho no mundo. E aqui nós podemos pensar em algumas reflexões. Primeiro, perceba como os filipenses enxergavam as ofertas. Os filipenses enxergavam os recursos deles, aquele sacrifício financeiro que eles faziam, como algo que poderia salvar almas do inferno. Pense
Centavos, reais, naquela época era outro tipo de moeda, são recursos que podem salvar almas do inferno. E quando nós começamos a olhar para aquilo que nós ofertamos dessa maneira, as nossas ofertas tomam outra aparência, mudam de cor, mudam de figura. Saber que o recurso que você está contribuindo, que você está ofertando, contribui com o avanço do Evangelho, te faz ver a generosidade com olhos espirituais e não só com olhares monetários. Isso aqui é só dinheiro. Não, isso aqui tem um propósito espiritual. Mas uma segunda reflexão, repare como também os filipenses, ele diz, não só davam dinheiro para missões, mas a palavra que Paulo usa é que eles compartilhavam da mesma missão que Paulo. Não é que eles ficavam aqui e falavam, Paulo, a missão é sua, se vira, a gente só dá dinheiro. Ele está dizendo que vocês se associaram à pregação do Evangelho aos outros povos. Vocês tomaram partido na evangelização dos perdidos. Isso significa que nós podemos até dar recursos para missões, e talvez pode ser muito dinheiro, para sustentar pastor, missionário, mas isso é totalmente diferente do que você compartilhar do mesmo ministério que missões, que os pastores e missionários estão no campo. Só ofertar, só tirar a mão do bolso e colocar dinheiro, nesse sentido, é fácil fazer isso. Porque você faz uma conta matemática, vê quanto que você tem, bom, isso aqui eu posso ofertar, mas se associar à missão do evangelismo ao mundo, isso é uma coisa totalmente diferente. Isso vai envolver muito mais do que o seu recurso. Isso vai envolver todo o seu ser. Você não só pensa no financeiro, mas você se pergunta, como é que eu posso ajudar para o avanço do Evangelho? Eu não só estou sustentando alguém que está lá, eu também quero estar. Se eu não posso ir, como eu posso fazer aqui para ajudar no avanço do Evangelho? É isso que Deus quer de nós. Ele quer compromisso completo, não só o nosso bolso. Por que é bom ofertar? A primeira razão, porque uma igreja que oferta contribui com o avanço do Evangelho. A segunda razão está no versículo 17. Uma igreja que oferta revela frutos espirituais. Uma igreja que oferta revela frutos espirituais. Perceba o versículo 17, o que ele diz. Não que eu procure doações, mas procuro o fruto que amplie o vosso crédito. Aqui Paulo mostra que o interesse dele não era ganhar dinheiro dos filipenses. Não é isso que eu procuro. E o que Paulo buscava? Ele diz, eu quero ver fruto. Eu quero ver fruto do Evangelho na vida de cada um de vocês. E ele diz, esse fruto que vai ampliar cada vez mais o crédito de vocês com Deus. Isso não significa que Deus, a partir daquele momento, estaria obrigado a retribuir os filipenses a cada centavo que eles estavam ofertando, porque eles tinham acumulado um crédito com Deus como se fosse uma poupança, né? Você vai injetando, no momento você pode retirar. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. O que Paulo está querendo dizer é que todo esse fruto espiritual produzido por eles, um dia seria recompensado por Deus. Deus toma nota de cada trabalho, de cada sacrifício. Isso vai ampliando o crédito de vocês. Não é que Deus ficou obrigado a retribuir, mas é que Deus tem prazer em retribuir. Para Paulo, o mais importante que receber uma oferta generosa dos filipenses era ver a generosidade brotando nos corações deles. Paulo sabe que Deus recompensa, Deus abençoa quem produz frutos espirituais, e era isso que ele queria ver na vida daquela igreja. E não há maneira mais prática de você avaliar se uma igreja está amadurecendo espiritualmente e se uma igreja está produzindo frutos na sua vida cristã do que olhar para a sua área financeira. Independentemente se a igreja é rica ou pobre, a igreja de Filipos era extremamente pobre. Nós não estamos falando de quantidade de dinheiro, mas estamos falando de generosidade. Não se trata de você ser rico ou pobre, mas se trata se você tem um coração generoso. Eu queria que você respondesse para si mesmo: eu sou uma pessoa generosa? Eu sou uma pessoa constante na minha ajuda financeira para com o avanço do reino de Deus na terra? Essa pergunta tem que ser muito bem pensada para ser respondida, porque se a resposta for não,
é porque ainda nós precisamos amadurecer na nossa caminhada cristã. A generosidade é uma marca de que o Evangelho está fazendo efeito no seu coração. É um fruto espiritual. Por que ofertar? Segunda razão, porque uma igreja que oferta revela frutos espirituais. Terceira razão, verso 18, uma igreja que oferta agrada a Deus com o seu sacrifício. Uma igreja que oferta agrada a Deus com o seu sacrifício. Perceba o que diz o verso 18. Mas tenho tudo, até em excesso. Tenho amplos suprimentos, depois que recebi de Epafrodito, que enviastes, como aroma suave e como sacrifício aceitável e agradável a Deus. Paulo está dizendo, olha, eu já tenho tudo. Obviamente ele não tinha tudo que ele queria, mas tudo que ele precisava. Porque ele disse no versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso suportar todas as coisas. Eu posso enfrentar prisões. Eu tenho tudo que eu preciso. E tem até em excesso. Ele diz, eu tenho muitos suprimentos desde que vocês enviaram o Epafrodito como uma oferta. Essa oferta que eu estou falando. Mas perceba como Paulo chama esse donativo que ele tinha enviado pela mão de Epafrodito. Perceba o final do versículo 18. Esse valor, ele diz, veio até mim como aroma suave e como sacrifício aceitável e agradável a Deus. Essa é uma linguagem cerimonial para um judeu do Antigo Testamento. Quando um judeu do Antigo Testamento trazia um sacrifício a Deus, era assim, se estava tudo feito de acordo com a lei, era assim que esse sacrifício era recebido, como algo prazeroso para Deus, como algo em que Deus aceitava com agrado. Em outras palavras, o que Paulo está querendo dizer aqui, pelo menos são duas coisas. Primeiro, que aquela oferta era um sacrifício para os filipenses. Aquela oferta era um sacrifício para eles, e isso é lógico. Os filipenses eram muito pobres. Pense no seu orçamento. Qualquer recurso tirado da sua renda mensal faz uma diferença, sim ou não? Aquele desconto no lerite, aquele acidente com o carro, um remédio que você teve que comprar a mais, que não estava planejando. Qualquer valor tirado da renda mensal dos filipenses seria um sacrifício para eles. Então, quando eles ofertavam, eles estavam sacrificando algo do seu recurso. Ao invés de gastarem aquilo para si mesmos ou para aquilo que eles pensavam e idealizavam, eles estavam se sacrificando. Mas uma segunda coisa que Paulo está querendo dizer também com esses termos é que aquela oferta era oferecida primeiramente a Deus e depois entregue a Paulo. Perceba, ele diz, isso é um aroma suave, sacrifício aceitável e agradável a Deus. Então, primeiro, aqueles irmãos, eles deram os recursos para o Senhor. Eles deram esses recursos como uma oferta da qual o Senhor se agradava. Não era só mais um dinheiro para Paulo. Nós estamos mandando dinheiro para o apóstolo Paulo. Senhor, nós separamos esse dinheiro para o seu reino. E aonde é melhor nós investirmos? O apóstolo Paulo está precisando. Mas é para o Senhor primeiro. E assim nós deveríamos também enxergar as nossas ofertas. Em primeiro lugar, deveríamos enxergar nossas ofertas como um sacrifício. Se você se lembrar da passagem de 2 Samuel, capítulo 24, como o rei Davi, nós deveríamos repetir todo domingo na hora do ofertório as palavras dele, lá no capítulo 24 de 2 Samuel, versículo 24. Davi disse assim: não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Como eu vou ofertar algo para Deus que não é sacrifício? Porque dar aquilo que nos sobra não é sacrifício. Para pensar. Quando tem um bazar, não é nada de errado fazer isso, né? A gente vê coisa que está sobrando em casa, a gente doa, mas não é sacrifício nenhum. Você até às vezes está se livrando de uma tralha que estava atrapalhando lá em casa e vai ser útil para alguém. Para você era tralha, para outra pessoa não. Mas não é sacrifício. Sacrifício é você tirar do teu prato. Sacrifício é você tirar daquilo que você tem contado. Sacrifício é você se privar talvez de ter um luxo a mais na vida.
ou de comprar mais um celular do ano, porque você precisa todo ano ter um celular diferente. Sacrifício é você deixar de gastar dinheiro à toa com pizza todo final de semana e ofertar esse valor para Deus. Isso sim é sacrifício, não pedir sobra. Foi isso que Jesus elogiou. Lembra da história da viúva pobre? A viúva pobre que ofertou apenas 2 moedinhas, mas Jesus elogia ela, porque em contraste com os ricos que estavam dando muito dinheiro, grandes fortunas, Jesus diz em Marcos 12, versículo 44, porque todos eles deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Generosidade, irmãos, envolve sacrifício. Sacrifício de algo que poderia ser usado para nós, mas que nós vamos usar agora para abençoar a outros. Mas nós deveríamos enxergar nossas ofertas também, em segundo lugar, como algo oferecido primeiramente a Deus. É um problema isso. É difícil, como um pastor sustentado pela igreja, falar de finanças, mas eu tenho que falar porque está no texto. Mas é difícil nós vermos isso. É tão triste, não aconteceu comigo ainda, espero que não aconteça. Mas já ouvi falar de filhos de pastores, as crianças brincando com outras crianças, filhos de membros, e uma criança virar para outra e falar: meu pai é que paga o salário do seu pai. Você não tem direito aqui. É difícil nós vermos um recurso ofertado como algo ofertado primeiro a Deus e não a uma pessoa. Mas nós deveríamos enxergar dessa maneira. Aquele dinheiro não é para aquela pessoa, primeiro eu estou ofertando a Deus, agora eu não tenho mais direito sobre esse recurso. Eu não tenho mais direito de dizer como ele deve ser usado. Do jeito que a liderança da igreja decidir, eu digo amém. E não interessa como vai ser usado, porque agora já foi dado a Deus. A responsabilidade agora é do missionário, é do pastor. Ele vai prestar contas diante de Deus. E a igreja de Filipos entendia isso. Não é dinheiro dado ao pastor, ao indivíduo, é um recurso sacrificado a Deus. Esse recurso tem como alvo o avanço do reino de Deus na terra. Deus se agrada de quem se preocupa com isso. Por que é bom ofertar? Terceira razão, porque uma igreja que oferta agrada a Deus com seu sacrifício. Quarta razão, versículo 19. Uma igreja que oferta recebe o cuidado de Deus. Uma igreja que oferta recebe o cuidado de Deus. Percebam o que diz o versículo 19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Aqui nós vemos uma confiança de Paulo. Paulo acreditava que Deus iria suprir todas as necessidades dos filipenses. Para ele isso não era uma hipótese, ou não era uma possibilidade, mas para Paulo era uma certeza. Deus iria suprir as necessidades dos filipenses. E por quais meios Deus faria isso? Ele diz: segundo ou de acordo com a sua riqueza na glória que há em Cristo Jesus. Em outras palavras, esse texto difícil de entender, o que Paulo está querendo dizer é: Filipenses, eu tenho uma certeza absoluta, vocês podem confiar nisso, que Deus irá suprir todas as suas necessidades. Deus é rico e Deus é poderoso para fazer isso, mas essas necessidades serão supridas em Cristo Jesus. Não são as necessidades que o mundo ou o dinheiro podem suprir, são necessidades que só Jesus pode preencher. Deus suprirá as vossas necessidades. Quando nós pensamos em necessidades, logo vem à mente, primeira coisa, falta de dinheiro. Não sei você, mas eu penso assim. Mas nós necessitamos muito mais do que simplesmente dinheiro. É por isso que pessoas que são tão ricas acabam se matando, se entregando às drogas, porque o dinheiro não resolve todos os problemas. Nós precisamos de muito mais do que dinheiro. Por exemplo, nós precisamos de amor, nós carecemos de paz, nós carecemos de perdão, consolo, exortação, alegria. Enfim, o que Paulo está prometendo aqui é que Deus vai ser generoso com uma igreja generosa. Deus vai suprir as nossas necessidades em Cristo Jesus, e não está falando só de dinheiro. Mas leia bem,
Ele vai suprir nossas necessidades e não os nossos desejos cobiçosos. Isso é preciso ser dito porque muitas vezes nós ficamos frustrados, porque nós não vemos o nosso dinheiro ofertado voltando para as nossas carteiras. Você já deve ter tido essa experiência, né? Você ofertou um valor, esse valor não volta mais. Já foi. Mas não é isso que Deus está prometendo aqui, que se você der 100, Deus vai devolver 100, mais 50, como juros. Não é empréstimo. O que Paulo está dizendo é que Deus nos promete dar o que nós precisamos e não o que nós queremos. Experimente ser generoso, começando a ofertar a Deus, e você vai ver que não vai ter falta de nada, nem financeiro, nem afetivo, nem espiritual. Deus supre todas as nossas necessidades em Cristo. Se nós somos honestos, nós vamos perceber que toda vez que nós fomos generosos na vida, nós não tivemos falta de nada. Pode ter um pouco, mas não há necessidade. O nosso problema começa quando nós retemos a nossa generosidade para gastar com aquilo que nós achamos que é o que precisamos. Sabe quando ao invés de você dedicar aquele recurso a Deus, você pensa bem e fala: eu vou gastar esse dinheiro com aquilo que eu queria tanto. O problema não está em você comprar o que você quer, ou em você buscar um melhor conforto para a sua família. O problema está no fato de você colocar o seu desejo na frente das coisas de Deus. Deus promete que vai te dar o que você precisa, se você for fiel a Ele na sua generosidade. Por que é bom ofertar? Quarta razão, porque uma igreja que oferta recebe o cuidado de Deus. Quinta razão, versículo 20, uma igreja que oferta glorifica a Deus. Perceba o que diz o verso 20: ao nosso Deus e Pai seja dada glória pelos séculos dos séculos. Amém. Para alguns de nós a carta poderia ter terminado aqui, né? Parece que Paulo faz um anticlímax. Poderia ter terminado, mas tem um propósito não ter terminado aqui. Mas perceba no verso 20 que ele faz uma conclusão a todos os assuntos da carta. Diante de tudo que ele falou até aqui, ele falou sobre as coisas que os filipenses deveriam fazer, sobre o recurso que ele recebeu. Ele falou sobre o elogio que ele estava fazendo a eles, sobre a generosidade daqueles irmãos. Paulo diz: olha, diante de tudo isso, que a glória seja dada ao nosso Deus e Pai por toda a eternidade. Aqui está a chave das coisas que nós fazemos na nossa vida cristã e como igreja. Para a glória de quem nós estamos fazendo isso? Para a glória de quem nós fazemos o que fazemos? Segundo Paulo, aquelas ofertas, aquele elogio e tudo mais que os filipenses estavam fazendo deveriam redundar em glória a Deus. Deus deveria ser o centro e o alvo de todas essas coisas. E isso é importante porque nós temos a tendência de pender para dois extremos totalmente opostos quando o assunto é elogiar alguém por algo que tem sido feito para Deus. O primeiro extremo e errado é exaltar a pessoa que está fazendo aquilo e só fazer isso. Por exemplo, é você fazer aquela bajulação exagerada, sabe, de ficar sempre exaltando as qualidades de uma pessoa em público. Não, esse irmão é uma bênção, e mostra o quanto essa pessoa tem sido generosa, mostra valores, olha o quanto ele já ofertou, ele doou esse terreno, ele deu um carro, ele é generoso, e é uma bênção para a nossa igreja, e só fica fazendo isso. É o primeiro extremo. Nós devemos fugir desse extremo. Nós não devemos tratar pessoas como deuses, ou glorificar pessoas que são generosas, muito menos fazer as coisas para receber aplauso dos homens, porque esse problema gera um outro problema. Se estão exaltando essa pessoa, acho que eu vou começar também a investir, porque vão me exaltar. Isso é ruim para a igreja. É o primeiro extremo a ser evitado. O segundo extremo é totalmente oposto. É exaltar somente a Deus e não reconhecer o serviço das pessoas. Esse extremo é você nunca agradecer as pessoas pelo que elas fazem, nunca elogiar um serviço bem feito, ou nunca encorajar alguém pela generosidade dessa pessoa. Paulo
está dizendo por meio desse texto que ele também fugia desse extremo. E por que ele fugia desse extremo? Porque ele não deixou de encorajar os filipenses. Esse texto é um agradecimento. Olha, vocês fizeram bem, parabéns pela atitude. Mas Paulo sempre deixa claro que era Deus quem merecia a glória por tudo isso. Vocês fizeram algo bom, mas a glória é do Senhor. Nós devemos ter equilíbrio nessa área da vida cristã. Então, se você é generoso, não espere aplausos de homens, ou não espere um tratamento especial, um tratamento maior que os outros, só porque a sua oferta é maior que a dos outros. É muito comum ver no meio evangélico pessoas que acham que precisam ser tratadas diferentes, porque ofertam mais. É por isso que eu prefiro nem saber quanto vocês ofertam. E é até melhor o pastor não saber. Porque pode ter a tentação de que não, esse irmão aqui oferta demais. Eu não posso exortá-lo, porque se ele sair da igreja vai faltar recurso. Nós não devemos pensar dessa maneira. Deus vai sustentar a igreja. Em primeiro lugar fica a palavra dele. Mas isso significa também que se você é daquelas pessoas que nunca elogiam alguém pela sua generosidade, talvez o desafio é você começar a incentivar essas pessoas. Pelo menos que elas continuem firmes nessa caminhada. Mas sempre se lembrar de que a glória não é de pessoas, mas a glória é de Deus. É Deus quem faz tudo em todos. Nós vimos isso domingo passado à noite. Vamos ver hoje à noite em sequência. Então, se alguém é generoso, é porque Deus o levou a ser assim. A Deus seja glória eternamente. Amém. Porque é bom ofertar? Quinto motivo, porque uma igreja que oferta glorifica a Deus. Sexta e última razão, versículos 21 a 23. Uma igreja que oferta promove comunhão entre os irmãos. Perceba que os versículos 21 a 23 nos dizem: cumprimentai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos cumprimentam. Todos os santos vos cumprimentam, principalmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Aqui nós lemos a despedida de Paulo aos filipenses e no final das contas ele está desejando no versículo 23, que a graça de Jesus Cristo esteja com todos eles. E ele começa a mandar alguns cumprimentos. Versículo 21, ele mesmo manda um cumprimento especial para cada um deles. Depois ele diz que aqueles irmãos que estavam com ele na prisão também estavam mandando saudações. Mas perceba o versículo 22. Há um cumprimento especial entre todos esses. Perceba que Paulo diz que todos os santos, não está falando de ídolos ou estátuas, santos nos escritos de Paulo são os crentes, todos os crentes cumprimentavam os filipenses. Provavelmente Paulo está se referindo aqui à igreja em Roma. Todos os santos dessa igreja, nessa região, cumprimentam vocês. Mas tinha um grupo especial nessa igreja que estava mandando cumprimentos, em dobro. Perceba o final do verso 22. Principalmente os da casa de César. Quem eram esses irmãos que mandavam cumprimentos especiais aos filipenses? Vamos voltar para o contexto. Lembra onde Paulo está? Paulo está onde? Uma prisão domiciliar. Paulo está em Roma, esperando o julgamento do Império Romano, que o imperador era César. Paulo ficava 24 horas por dia acorrentado ao guarda romano. Aonde Paulo ia, o guarda ia junto com ele dentro da casa, ele não podia sair dali. A pergunta é: você sabe o que Paulo falava com esse guarda? Às 24 horas em que ele estava preso a Paulo, o que Paulo falava com esse guarda? Era sobre o Evangelho. Paulo devia estar muito feliz. Paulo era daqueles que, se você deixasse, ele evangelizava árvore, animal. O que ele visse pela frente, ele evangelizava. Paulo olhava para aquele guarda, eu imagino Paulo dando risada. Você está perdido, meu filho. Você vai ouvir o Evangelho inteiro, de Gênesis a Apocalipse. E Paulo pregou o Evangelho para aqueles guardas. E isso produziu efeitos.
Muitos guardas romanos começaram a ouvir o plano de salvação, e ele diz que muitos começaram a se render a Jesus. E por que ele diz isso? Porque é eles quem estão mandando saudações aos filipenses. E sabe por que esses guardas estão mandando saudações aos filipenses? Por gratidão, por amor a eles, mesmo não conhecendo aqueles irmãos. E por que eles estão fazendo isso? Porque eles sabem que os filipenses estavam ajudando a sustentar Paulo naquele momento difícil, e isso fez com que eles, os guardas, ouvissem o Evangelho. É como se eles estivessem dizendo: obrigado, porque os seus recursos nos salvaram. Isso não é algo maravilhoso? Você já parou para pensar em como pessoas de países e culturas totalmente diferentes, que nunca se encontraram na vida, podem ser gratas umas às outras? Como é que pode um povo distante ser amado por alguém que nunca viu? Quem produz isso é o Evangelho. Quando alguém se rende a Cristo, uma venda cai dos seus olhos, e essa pessoa agora passa a ver a verdade. O Evangelho liberta ela da cegueira, e uma das primeiras coisas que essa pessoa percebe é como essa mensagem chegou até ela. Interessante como pessoas de um campo missionário perguntam para o missionário: você vive do quê? Quem é que banca isso aqui? Se a pessoa se converteu, ela vai perceber que há pessoas lá longe sustentando essa pessoa aqui perto. Ofertas mantêm a pregação do Evangelho no mundo. Ofertas sustentam pastores e missionários. Ofertas promovem união entre o povo de Deus, pessoas que nunca se viram. Ofertas são mostras de amor. Ofertas geram gratidão no coração daqueles que são alcançados. Quando nós damos o primeiro passo, e o primeiro passo é ofertarmos generosamente, Deus usa esses recursos para alcançar pessoas que talvez nunca nós teremos contato nessa vida, pelo menos não nesse mundo, mas no céu com certeza nós vamos encontrar essas pessoas. Que prazer não dá saber que aquilo que você oferta contribui para salvar uma alma do inferno. Isso não te dá prazer? Que alegria poder ouvir que pessoas são gratas a Deus porque foram alcançadas, alvos da nossa oferta. Imagine você chegando no céu e ouvir alguém tocar nas suas costas. Você se vira essa pessoa e diz: obrigado, porque eu só estou aqui porque você ajudou a enviar um missionário onde eu estava. Deus seja louvado pela sua vida. Por que é bom ofertar? Porque uma igreja que oferta promove comunhão entre os irmãos. Se você um dia foi alcançado pelo Evangelho, saiba que o Evangelho só chegou até você porque alguém colocou a mão no bolso. Alguém teve que pagar o preço. Esse preço começou sendo pago pelo próprio Deus, que teve de sacrificar o seu próprio filho para morrer no meu e no seu lugar. Mas esse preço continuou sendo pago pelos apóstolos, os apóstolos que abriram mão das suas vidas, abriram mão dos seus sonhos para fazer a vontade de Deus e espalhar o Evangelho pelo mundo. Mas também o Evangelho chegou até você por pessoas que, mesmo na sua pobreza, como os filipenses, se sacrificaram para sustentar alguém que pregasse o Evangelho para você. Então, se você foi alcançado por um sacrifício tão grande, o que é tão pesado para você que te impede de ofertar e ser generoso hoje? O que está te retendo de fazer isso? O que te impede de sacrificar a sua vontade para que outros possam ser abençoados por Cristo também? Nesse fim de ano eu queria que você pensasse sim no seu conforto, pensasse sim em presentes, pensasse naquilo que você quer comprar, mas não se esquecesse de ofertar. Não se esqueça da generosidade. Lembre-se da seguinte frase de John Wesley, crente, pastor, missionário de tempos atrás. Ele disse assim: quando a renda de um cristão aumenta, o que deveria aumentar com ela
é o seu nível de ofertas e não necessariamente o seu nível de vida. Quando a renda de um cristão aumenta, o que deveria aumentar com ela é o seu nível de ofertas e não necessariamente o seu nível de vida. Não tem problema em subir o nível de vida. O problema é se esquecer da generosidade. Que em 2019 nós estejamos mais preocupados com o avanço do reino de Deus do que com o nosso próprio reino pessoal.